Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje em mais uma terça-feira de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler alguns textos com os irmãos. Aliás, vamos ler todo o capítulo, só que eu vou lendo por parte. Primeiro eu vou ler do versículo 1 ao 6, depois do 7 ao 12. Depois nós vamos destacando alguns textos aqui que nós vamos trazendo para os irmãos, mas vamos passar todo o capítulo, né? Esse capítulo, que é um capítulo tão especial, da segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, em que ele fala sobre a visão celestial que ele teve, sobre o espinho na carne, e sobre o seu desinteresse no sentido material. Ele não tinha interesses financeiros com relação ao seu ministério, era um homem ligado à espiritualidade. Então vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 6. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um homem assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Então, meus amados, o apóstolo Paulo ele vem deixando bem claro aqui que da mesma forma que outros obreiros que passaram ali pela igreja de Coríntios se gloriavam dos seus feitos, dos seus trabalhos, da sua diligência na obra de Deus, ele também poderia se gloriar, mas ele preferia não fazê-lo porque ele cria, né, acertadamente, de que toda a glória pertence ao Senhor, né? Então, no versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar das suas próprias experiências espirituais, né? Que ele teve visões, que ele teve revelações, ele foi mesmo levado ao terceiro céu, né? Ao paraíso, onde ele viu coisas e viu coisas que não seria nem lícito dizer ao homem, mas ele prefere não se exaltar por isso. Ele não vê motivação para exaltação nisso aí, porque foi Deus que lhe concedeu essa bênção. Então Paulo continua sendo um mero homem, né? Ele é um homem humilde, e a humildade, meus amados, deve fazer parte da santidade do cristão. O cristão que não é humilde, ele já peca de início. Então, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, que foi o mais humilde, que tinha todo o poder, toda a glória, abriu mão de tudo que era seu no sentido de glória para estar conosco e viver aqui como um simples mortal, dando a sua vida por nós para que o ser humano pudesse ter acesso ao Pai. Então, o apóstolo Paulo ele se recusa a se gloriar, né, a se exaltar nas suas experiências espirituais. Então, no que é que ele pode se gloriar? Ele se gloria nas suas fraquezas, né? Diz ele que ele se gloria no fato dele ter fraquezas, né? Diz aqui o versículo 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele via nas suas fraquezas o motivo para ele se gloriar, para ele dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Paulo, meus amados, ele era considerado um obreiro fraco, por incrível que pareça, né? Quando nós lemos todas as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos a grandeza, né, da espiritualidade desse homem, a grandeza do conhecimento da ciência de Deus e da ciência dos homens também. O homem conhecia profundamente teologia, filosofia, mas outros obreiros consideravam ele fraco. No capítulo 10 mesmo, no versículo 10, no capítulo 11, no versículo 21, é falado sobre isso. Mas ele, meus amados, toma o seu ponto fraco como um ponto forte, porque ele se gloria nas suas fraquezas, para assim ele poder destacar a força de Deus através dele. Todos nós temos limitações, meus amados. Todos nós temos situações que criam barreiras, muitas vezes, para a comunicação, para o exercício da obra. Cabe a nós, meus amados, glorificarmos a Deus e rompermos essas barreiras. Na minha experiência como cristão,
Quando eu vejo alguém que se acha muito bom, que se acha muito espiritual, que se acha muito especial, normalmente é uma pessoa inapta para a obra de Deus. Nós, meus amados, devemos ver que nós somos fracos, somos limitados e Deus é quem age através de nós. Deus é quem faz grandes coisas através de nós. Do versículo 7 até o versículo 10, o apóstolo Paulo continua: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Veja como é interessante, meus amados, aqui do versículo 7 ao versículo 10, que o apóstolo vai usar a ilustração das suas fraquezas, os seus problemas que ele tem, os seus sofrimentos. Ele vai usar essa ilustração para dizer que Deus age naquilo que nós achamos que somos mais incapazes, naquilo que nós achamos que é o maior problema. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema que ele nomina como espinho na carne. Não se diz o que é. Alguns dizem que poderia ser o fato dele ter problema de visão. Há uma linha que diz que seria pelo fato dele ter perseguido, né, o povo de Deus, a igreja no início. Nós não sabemos, né? Sabemos que é um espinho na carne e algumas vezes isso aí trouxe uma influência terrível sobre a vida dele. Mas ele traz algumas lições com relação a esse espinho na carne. Veja, em primeiro lugar, o espinho ele servia para combater alguma tendência do apóstolo Paulo vir se ensoberbecer. O apóstolo Paulo, devido a esse espinho na carne, ele jamais poderia se exaltar, porque isso aí era como uma lembrança de quem ele era e como ele era falho, e o levava a depender mais do Senhor nosso Deus. Também, meus amados, com você, comigo, conosco, se nós temos fraquezas, se nós temos limitações, isso nos deve levar a sermos mais dependentes de Deus. Isso não é para você se sentir fraco, para você desanimar. Eu sou fraco, eu não vou conseguir, eu não vou. Quantos crentes nós não já vimos, né, que desanimaram por fraquezas, por dificuldades? Eu não sou apto para isso, pastor. O senhor não leva mal, mas eu não tenho esse perfil. Eu não consigo fazer, eu não vou. Quando a pessoa, se ela se lançasse na obra de Deus, Deus a haveria de capacitar. Então, o espinho servia para combater qualquer tendência do apóstolo Paulo vir se ensurbebecer e ele confiar totalmente em Deus. Apesar do espinho, na vida do apóstolo Paulo, me desculpem aqui, né? Ser um mensageiro de Satanás, ser alguma coisa enviado por Satanás para atormentar o apóstolo Paulo, o Senhor, meus amados, havia permitido que isso acontecesse e estava usando essa situação para a glória do seu propósito. Foi Satanás que pôs o espinho na vida do apóstolo Paulo? Diz o apóstolo Paulo que sim, mas Deus permite que o diabo viesse a afligir o apóstolo Paulo para que pudesse haver um benefício espiritual. Deus usa até o diabo para benefício da sua obra, né? Então Paulo, ele pede 3 vezes, né, que o espinho fosse tirado, ele deixa bem claro, mas Deus se recusa a tirar o espinho da sua vida, né? E aquilo ali continua como uma situação que o apóstolo Paulo vai ter que depender inteiramente de Deus, né? Isso é interessante porque isso aí vai de encontro a algumas doutrinas modernas, como a doutrina da prosperidade, que hoje se enlargueceu de uma forma tremenda, né? E entrou até nas igrejas mais tradicionais, que não é só a questão do você dar que você vai enriquecer, mas é a questão também de que o crente não adoece. O crente é sempre próspero, o crente é sempre vitorioso. Aí nós atravessamos uma situação, por exemplo, como essa, de pandemia, de doença, em que crentes ficam doentes e até vêm a falecer, e não, deveria estar em pecado, porque está escrito na Bíblia que o mal não toca no crente. Não há má interpretação da palavra de Deus, né? São doutrinas erradas, meus amados, porque Deus ele permite que o sol nasça sobre o justo
e o injusto. Então, Paulo, ele é um servo fiel, ele é um servo dedicado, mas ele sofreu na carne. E quantos servos de Deus dedicados não têm sofrido com pobreza, com doenças, com tristeza, às vezes com depressão? Amados, são coisas da vida e nós devemos depender de Deus. Muitas vezes essa fraqueza vai fazer com que o cristão dependa mais do Senhor, seja mais dependente de Deus. O certo, meus amados, é que Deus disse para o apóstolo Paulo que a graça dele bastava na vida do apóstolo Paulo. Então, Satanás mandou o espinho? Sim, mas Deus usou o espinho para mostrar a importância da graça dele na vida do apóstolo Paulo. O poder de Deus, irmão, sempre vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. O poder de Deus sempre vai ser maior. Então, Paulo, ele nos ensina que ele preferia se gloriar em Cristo do que receber a glória dos homens. De que vale a glória dos homens, irmãos? É passageira. De que vale o aplauso? É passageiro. Mas a glória de Cristo, meus amados, receber a aprovação de Cristo, aí sim. Porque aquilo que nós fazemos, inclusive na obra de Deus, sobe para estar em memória e nós haveremos de receber o galardão em dia. Então, Paulo, ele aprendeu a entender as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Ele sentia até mesmo prazer nas suas fraquezas, nas injúrias que ele recebia, nas perseguições, porque nesses momentos ele via o poder de Deus com mais nitidez na sua vida. Isso aí em consonância com que o apóstolo Tiago escreve lá no capítulo 1, versículo 3 e 4 da sua carta, você poderá estar olhando. Então, Paulo, ele tinha pontos fracos na sua vida? Tinha. Ele tinha um espinho na carne? Tinha. Mas ele cria que a força de Deus na sua vida era maior. Então, ele dependia totalmente do Senhor. Capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 13, diz assim: Fui nesse em gloriar-me, vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Então, o apóstolo Paulo, meus amados, ele considerou toda essa loucura desnecessária e constrangedora até para ele, porque ele não era inferior a qualquer outro obreiro que passou ali pela igreja. Ele não era inferior a qualquer outro pregador que passou por ali. Fosse a pessoa mais eloquente ou mais sábia ou com mais autoridade apostólica. Não, o apóstolo Paulo não era inferior. E ele apresenta as credenciais do seu apostolado, porque ele, quando esteve ali trabalhando na igreja dos Coríntios, ele teve um ministério abençoado, com milagres, com manifestações do poder de Deus. Então, ele não era inferior a nenhum disso. Apesar disso, em nenhum momento ele quis sustento da igreja, ele não pediu oferta da igreja, ele não foi pesado à igreja. E ele diz: será que eu me fiz menor por não depender de vocês? Ele usa a ironia, né? Porque o fato dele não depender, dele trabalhar com suas próprias mãos para seu próprio sustento, deveria fazer com que o prisma dos crentes aos Coríntios fosse até um prisma mais favorável, uma visão mais favorável com relação a ele. Então, o apóstolo Paulo, ele não se vê inferior a ninguém, e realmente, meus amados, não há por que nós ficarmos fazendo gradações entre o obreiro tal e o obreiro tal. O obreiro não é miss para estar desfilando no púlpito. Não, aquele prega bem, aquele prega mal, aquele é melhor, aquele é mais eloquente. A obra de Deus não é isso, meus amados. Aquele canta bem, aquele canta mal, aquele toca melhor. Isso não é obra de Deus. Nós todos damos o nosso melhor para fazermos com que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Então, não se meça pelos outros, se meça por você mesmo. Por você mesmo. Nós somos a nossa própria régua. Nós não podemos nos comparar a uma pessoa que, por uma razão ou por outra, teve uma dianteira na vida sobre nós, conheceu mais, sabe mais, estudou mais. Nós temos que nos comparar a nós mesmos e sempre tentarmos nos superar a nós mesmos na obra de Deus. Você fez bem ontem?
Faça melhor hoje, porque para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Depois continua o apóstolo Paulo no versículo 14 até o versículo 18. Diz assim: Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei-me e deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Está aí o apóstolo Paulo, né? Deixando bem claro que ele não foi pesado e não pretendia ser pesado. Ele procurou se ladear obreiros que tinham a mesma visão dele, Tito, e também houve outros irmãos que trabalharam com ele, homens que tinham o interesse e a visão de fazer a obra de Deus, de ter o interesse em glorificar ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo não era um obreiro que se preocupava com o dinheiro dos coríntios, com a renda que a igreja dos coríntios podia dar, com a parte da oferta que poderia ir para ele. Não, de maneira nenhuma. Paulo, ele se gasta em prol das almas dos irmãos e vê prazer nisso. Muito embora, diz ele, né, trabalhando, viesse por alguns irmãos ser tido até de uma maneira descortês. Diz ele no versículo 15, interessante esse versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso acontece muitas vezes com o obreiro, com o pastor, né? Que às vezes se dá, e às vezes é menos amado. Tem pessoas que não amam, tem pessoas que dizem, eu não gosto disso porque ele não conta histórias engraçadas, ou eu não gosto do modo de ser, ou ele é muito duro, ou ele é muito lento, ou ele é muito... abre mão de tudo, queria que ele fosse mais taxativo. Amados, o ser humano sempre tem limitações. Quem é que não gostaria de romper as suas limitações? Eu gostaria de romper algumas minhas limitações, ter um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, eu gostaria de ser mais engraçado, gostaria de ter condições de contar algumas histórias, ilustrações mais engraçadas. Ser-me-ia muito útil na obra de Deus. Muito útil, a minha mensagem ia ser muito mais agradável. Eu gostaria de cantar muito bem, ter uma voz muito boa, cantar louvores. Depois da mensagem, eu cantar um lindo louvor com a voz tremendamente entoada. Isso aí seria uma bênção. Mas, meus amados, nós todos temos limitações e tentamos fazer o melhor para a obra de Deus. Que Deus possa, meus amados, estar abençoando a cada um de nós que procuramos dar o melhor, que sabemos que estamos indo do nosso máximo, que estamos lutando para engrandecer e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Depois do versículo 19 até o versículo de número 21, encerra o texto assim: Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque eu sei que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, que eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então, o apóstolo Paulo era um homem sincero, né? E mostra aí a sua sinceridade, né? O seu amor para com a igreja aos Coríntios, e ele deixa bem claro, meus amados, na sua palavra, que ele faz um apelo, né? Na verdade, incentivando os cristãos a praticarem a pureza, a se santificarem, a se colocarem de uma forma mais assertiva na presença de Deus. Ele gostaria de chegar lá e encontrar a igreja dos Coríntios de uma forma santificada, não praticando o pecado, né? Não a situação ali em pecaminosidade, né? Esse é sempre o alvo de quem prega a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa surtir efeito. Muito embora alguns pregadores da palavra de Deus não tenham tido, assim, sucesso, né? Existem exemplos célebres, né, de pregadores que pregaram e não viram resultados da sua pregação. Exemplo, Jeremias pregou para o povo arrependimento, o povo desobedeceu, disse que o povo deveria
se colocar debaixo do jugo dos babilônicos, e o povo não se colocou, e aí o povo foi para o cativeiro e foi sofrer. Disse depois para os remanescentes que ficaram lá, olha, não vão para o Egito. E eles foram para o Egito e, segundo as melhores doutrinas, ainda levaram ele preso ainda para o Egito. Um dos pregadores que menos teve sucesso foi Jeremias, mas foi um homem que cumpriu o seu ministério. Então, a obra de Deus, meus amados, é feita muitas vezes não pelo tamanho visível do sucesso que nós temos. Né? Existem obreiros tremendamente abençoados na obra de Deus que não têm grandes igrejas, né? Mas estão pregando, estão ensinando. Então, não tente medir a extensão da obra que você faz pelo Senhor pelo aquilo que é visível materialmente. Porque Deus é quem nos mede e no sentido espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós. Esse é o estudo que nós hoje trazemos para os irmãos, né? E pedimos que os irmãos continuem orando, continuem firmes. Logo estaremos, meus amados, juntos novamente em cultos presenciais na nossa igreja. As autoridades estarão aí daqui a algumas semanas flexibilizando a questão das reuniões. Nós estaremos aí dentro de uma metodologia, nós vamos passar para os irmãos, né? Um novo normal, não é mais aquilo que era antes, né? Bom seria, as pessoas têm muita saudade, principalmente nós que somos evangélicos, muito conservadores, a gente quer conservar o que era, o passado, era tão bom, todo mundo junto, todo mundo se abraçando, todo mundo cantando, eu dava glória e até saía né, bafo na cara do outro irmão, ou então não tinha problema, ninguém tinha, era como se fosse uma família, a gente se abraçava. As coisas vão ter que mudar, né? Santa Ceia vai ter que mudar, os cultos vão ter que mudar. Mas, irmão, nós vamos continuar servindo e glorificando ao Senhor nosso Deus, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, com cuidados por causa da saúde pública. O pastor ele tem muita responsabilidade com relação à igreja. O pastor, por exemplo, que está fazendo cultos nessa época, ele é um irresponsável. Além de ser um desobediente às autoridades civis, e nós temos a obrigação de ser obedientes, ele é um irresponsável, porque ele não está sendo responsável pela saúde dos seus membros. Ele está pensando no seu dízimo, na sua oferta, no seu salário mensal. Esse mês, por exemplo, foi um mês que o pastor não pôde receber ajuda nenhuma. E não me faltou nada. Deus está presente nos ajudando, né? Pelo contrário, dizimei ainda, ofertei, com prazer, com gosto, porque eu faço a obra é para Deus, não é para o homem, né? Então, meus amados, daqui a pouco nós estaremos novamente juntos e vai ser uma benção. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore por aqueles que estão sofrendo, ore por aqueles que estão padecendo dores, muita gente sofrendo, mesmo que não sejam cristãos. Fique em casa, meus amados. Procure se precaver, faça uma máscara, evite o contato físico, né? Você com a máscara, você protege a outra pessoa, e se a outra pessoa estiver com máscara, ela protege você. Deus te abençoe. Paz do Senhor.